Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam no... Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, eu confesso a vocês que a gente se sente imensamente feliz em estar hoje aqui ocupando esse espaço quando se reinaugura esta sala que nós já tivemos oportunidade de vê-la com outros formatos, com outro aspecto. Quando nós chegamos aqui a primeira vez, eu me lembro que a sala menor, tínhamos uma varanda na lateral e nós tínhamos à frente uma divisória que se usou muito tempo nas casas espíritas, separando a mesa daqueles que estavam para o outro lado. E isso fazem 24 anos, e hoje, quando a gente chega aqui e vê essa coisa linda eletrônica subindo aqui, nós vamos vendo os ajustes que a casa vem vivendo, mas certamente sem perder a flama da sua origem. Uma vez, nós ouvimos um espírito que nos falou que fazer uma obra física é muito fácil. Difícil é levar para aquela obra física toda a humanidade, todas as questões ligadas ao espírito. As instituições religiosas não são um conjunto de paredes. E instituição religiosa, ela é efetivamente o conjunto de homens que movimenta a parede. Nós temos aqui um grande homem, o Márcio, que é alguém que se lança de forma intimorata, com esforço de Hércules, para fazer as coisas acontecerem, para fazer as coisas funcionarem. Então, assim, é uma honra estar junto com o Márcio numa instituição fazendo o ofício. Nessa época em que a gente se sente extremamente sensibilizado, porque se invoca uma data da qual nós vamos refletir juntos hoje. E tu, Belém de Judá, posto que pequena de ti nascerá o Senhor de Israel. Nessa profecia, Miqueias alinhavava e afirmava que a cidade de Belém veria nascer aquele homem que reformataria toda a maneira do ser humano viver. Se Jesus chega e renova com a sua forma particular, simples, os ideais humanos, a figura do ser humano, a maneira do ser humano viver, nós podemos imaginar o que seria antes do Cristo. E Belém, que ainda hoje não é nada, é uma cidade pequeníssima, viu surgir ali na terra a presença de Jesus, já nos dando na sua chegada um grande exemplo de que os homens não são feitos pelas chances que a vida lhe dá. O homem se faz nas oportunidades que ele pega naquilo que a vida lhe der. Um grande homem não se torna grande porque tem na sua mão todas as possibilidades. Um grande homem é aquele que pega pequenas possibilidades e as agiganta. Os grandes homens não são aqueles que pegam o grande e tornam o grande grande. Grande é quem pega Belém de Judá, coisa nenhuma, e planta aquele nome para a eternidade no planeta. Este homem é grande, este homem deu a forma. E aí nós ficamos refletindo sobre a chegada de Jesus, sobre a presença de Jesus no planeta,
e sobre toda a sua obra plenamente realizada, a sua obra plenamente feita e que ainda hoje se desenrola em diversas nuances, segundo a compreensão que nós vamos fazendo daquilo que Jesus nos legou. Hoje nós vamos falar sobre as festividades que se avizinham, afinal de contas é amanhã, não é? E nós vamos falar sobre o aniversário de Jesus e pensar sobre esta imagem. Em primeiro lugar, é preciso falar para os companheiros que 25 de dezembro não é oficialmente reconhecido como o dia em que Jesus nasceu, não é? O dia 25 de dezembro é uma opção que os romanos fazem por estarem vivendo logo após a conversão de Roma. Roma converte-se ao cristianismo e deforma o cristianismo. Roma assimila, aceita o cristianismo, mas veste o cristianismo ou veste as ideias do mestre com a sua veste pagã já originalmente vivida. Até porque uma conversão religiosa não é algo muito fácil. Nós falamos isso por nós num processo individual, ainda mais uma conversão que se deu sob uma ordem do império, sob uma exigência do império. Quando nós que estamos aqui chegamos à casa espírita pela primeira vez, oriundo de outras religiões, nós chegamos levando as reminiscências, os atavismos, as marcas daquela outra religião. Então, se nós íamos a uma determinada reunião, passamos a vir na casa espírita e, sem nos apercebermos, nós vamos formatando no centro espírita marcas das nossas práticas religiosas anteriores. E aí é muito interessante que a gente entra pelo portão do centro espírita e muda. Como nós fizemos a vida inteira nas outras práticas religiosas que nós vivíamos. Os romanos, os homens mais simples, estavam com dificuldades junto ao Império Romano, porque com a conversão ao cristianismo, todas os seus festejos, as suas festas pagãs cessaram. Aí você fica imaginando, as pessoas têm toda uma vida cultural, toda uma vida de festejos, ainda mais relacionado com o processo religioso, uma coisa melhor do mundo. Se eu puder viver uma religião e ainda assim celebrar nela, seja com ordem ou com desordem, eu celebro com os meus vinculado ao processo religioso. Então, o nascimento de Jesus precisava ser lembrado, precisava ser recordado. Entre os dias 22 a 25 de dezembro, ocorre a noite mais longa do ano, o solstício de inverno, que demarca o início do inverno no hemisfério norte. Naquela noite, quando ela se finda, o sol passa, no decorrer dos meses, a voltar com mais força. Então, eles dizem que esta data demarca o nascimento do sol invencível. O sol invencível renasce nesta data, porque já celebravam essa festividade. Nada melhor do que pegar uma festa que arremete o nascimento do sol e embutir Jesus como o sol humano que ainda hoje os espíritos afirmam tê-lo sido. E então surge ali toda a celebração ligada ao nascimento do Mestre. Só que nós espíritas achamos que algumas coisas acontecem de sempre. Parece que desde que o mundo é mundo, aquilo sempre aconteceu. Parece que desde que o planeta surgiu, o primeiro ser vivente, nós começamos a celebrar essas datas. E quando nós menos... Acho que tá alto. Eu não sei, eu estou ouvindo alto. Imagino, vocês devem estar achando um pouco alto, Valdir. Não está não? Então tá bom. Então, a gente
ver que a gente sempre achou que essas datas, que esses dias sempre existiram. Então nós começamos a viver um processo de repetitividade de celebrações, sem nos apercebermos o quanto aquilo vai direcionando a gente para algum lugar. O Natal, que deveria significar o nascimento do sol, e nós deveríamos celebrar o nascimento do sol, tornou-se uma festa como todos os homens fazem, apropriando-se para si das celebrações. É interessante dizer que todas as celebrações que nós fazemos que arremete a alguém, acaba sendo nossa. Vocês querem ver o exemplo? Os feriados. Nós contamos na folhinha, quando começa o ano, os feriados nacionais. O feriado de 7 de setembro, né? O que é o 7 de setembro? Lá, independência do Brasil. Deveria ser um dia como feriado para que nós pudéssemos celebrar a marca de mais um aniversário da independência do nosso país. Então a gente pega, esquece disso, não se lembra disso e vamos à praia. E aí as companhias de viagem fazem assim, 7 de setembro em Cabo Frio, ou então 4 dias, emende o dia. Então nós já começamos a articular aquilo que deveria ser para celebrar algo, é uma celebração nossa. Aquilo que deveria ser para nós recordarmos algo, então nós já começa o ano, a folhinha já saiu, a gente já vai marcar todos os as datas de feriado, porque é uma coisa que a gente se dá bem. E aí a humanidade ela é aplicada. Tudo é feito para que o homem se dê bem. E com o nascimento do Mestre Jesus não foi diferente. É uma data para que a gente se dê bem. O comércio vai se dar bem, o supermercado vai se dar bem, o Peru vai se dar mal, o Chester vai se dar mal, né? Os países que produzem nozes, castanhas, vão se dar bem, né? A farmácia vai se dar bem com Engove, com Eparema, com sal de fruta. As mães vão se dar mal, porque elas terão que fazer a ceia enquanto todo mundo se arruma para uma festividade que não é sua. Mais uma vez, a gente se apropria de algo que não é nosso, que deveria nos arremeter a um ponto de reflexão, e esquecemos, porque esquecemos. Sejamos espíritas ou não, esquecemos. Daquilo que deveria, em primeiro aspecto, ser um plano de reflexão sobre o dia do aniversariante. Eu estava pensando sobre o aniversariante e fiquei imaginando que a gente faz em relação a Jesus, meio como se nós tivéssemos um amigo vegetariano, Carla, aquele vegetariano radical. Então ele vai comemorar o seu aniversário e a gente faz o quê? Dá um churrasco para ele, carne, picanha, porco, leva o churrasco e fala assim, cara, eu vim comemorar com você, cara. Mas você sabe que eu não como nada disso. Ué, mas eu como. Você pega o seu tomatinho, a sua alface, você pega a sua salada e divirta-se com isso, porque a nossa presença ela é tão boa que nós podemos, por egoísmo, anular o seu gosto, anular o seu interesse, para que eu possa fazer o que eu quero no dia que é importante para você. Olha como a gente é egoísta. E quando nós falamos em egoísmo, falamos em matar a festa do Mestre Jesus. Eu fico pensando que Jesus, um sujeito que nasceu de um homem pobre, de uma mãe ninguém, que nasceu numa região paupérrima, embaixo de uma estrebaria, numa pousada que estava em cima, e embaixo daquela pousada só havia uma vaguinha para os animais. Maria teve o sol. Maria botou o sol no mundo numa estrebaria, sendo ele recebido e aninhado onde os animais comiam. E este homem, o rei Sol, que poderia ter nascido por sua livre vontade em qualquer dos palácios dos templos, porque poderia escolher onde reencarnar, como senhor da terra, que já o era, escolheu surgir ali.
Mas o ser humano, Rosana, não quer celebrar numa estrebaria. É pobre demais, é simples demais. E aí a gente se veste para uma festa que não é dele, que não faz parte dele, que não atende a ele. Nós compramos presentes caros, nos endividamos, não pagamos conta, passamos o ano com o nome sujo em nome de celebrar o aniversário do Senhor. Nós viramos uma noite fazendo coisas que a gente faz mal. E aí fala assim, mas eu gosto tanto de Chester, mas só come 24 de dezembro. Eu nunca fui à casa de ninguém em março que tivesse um Chester na mesa. Eu nunca fui em julho comer um peru com farofa maravilhoso na casa de ninguém. O que demonstra o quanto o ser humano recebeu a rédea social e como um bichinho é direcionado porque é bom para ele, porque é bom para o comércio, porque a sociedade vai vivendo assim. E então, Jesus, que não tem data de aniversário nenhuma, pelo menos que a gente saiba, teve a sua festa arrombada por uma cambada de penetras. Nós, que tiramos sequer dele o direito e o desejo de fazer como queria. Mas aí nós dizemos assim, mas isso é tradição. Bem, isso é rito. E como espíritas que somos, sabemos que o rito não cabe para nós. Rito algum não cai, não. Rito algum cabe para nós. Não existe meio rito, pouco rito, muito rito, ritinho, ritão, ritona. Rito é rito, ritual é ritual. Quando você fala assim, o espírita não casa no centro espírita. Eu uma vez tive que botar um par de aliança em cima da mesa, nos Ceareiros do Bem, porque o rapaz disse que não ia embora sem que aquela aliança ficasse ali. Eu falei, mas para que essa aliança aqui, Chico? Não, porque eu tenho alguma coisa vai acontecer. 3 meses depois ele separou. Eu falei, não traz mais aliança para cá, não. E não aconteceu uma coisa boa. Então, adota-se a prática e sabe-se que a doutrina espírita não conserva no bojo das suas práticas qualquer feição ritualística. Nós não temos dogmas, nós não temos elementos quaisquer que sejam na instituição espírita. Quando nós celebramos uma festa natalina, no cunho de rito, sem nos apercebermos do sentido prático ao que ela invoca, porque ela invoca uma reflexão, como falou a Gabriela na prece, ela invoca um instante e não invoca uma tradição. Os homens corrompem-se quando são corrompidos pelas tradições irreflexivas. E a coisa é tão doida que nós vemos este verão louco que está fazendo, uma pessoa desesperada por ganhar o pão nosso de cada dia, vestido de vermelho, com a manga até aqui, uma barba deste tamanho, desidratando embaixo daquela roupa, em nome da celebração de uma data. Nós vemos meninos vestidos de elfos, duendes, com renas, que a gente só consegue ver uma rena de plástico ou de papelão, enfeitando os shoppings, arremetendo a neve, num país que nesta época do ano cozinha. Mas a gente bota e liga o ar, porque os shoppings viraram um arcabouço de coisas insanas. Já que você tem o ar-condicionado funcionando, todos os sonhos podem ser vividos ali dentro. É interessante. Todos os sonhos. Porém, quando estes sonhos começam a roubar a razão das nossas crianças, começam a impor. Outro dia eu estava vendo um programa de televisão que perguntaram a um menininho assim, qual o presente de Natal que você gosta de ganhar? Ele falou assim, grande e caro. Né? Essa era a perspectiva nossa de quando ganhávamos alguma coisa quando éramos pequenos. Era ver embaixo da árvore qual o tamanho do presente. Né? A gente crescia o olho. E ai da mãe, ela tinha que comprar as caixas mais ou menos parecidas, porque se o meu fosse pequeno e o do outro fosse grande, ainda que o meu valesse mais, essa é uma perspectiva que a gente insufla e diz para o nosso filho que isso é uma tradição,
lindinha, bonitinha, mas estas tradições vêm botando o Papai Noel mais em evidência que o Cristo. Fala-se ininterrupto. Eu não vejo a presença de Jesus em nenhuma dessas imagens festivas que estão aí enfeitando toda esta sanha comercial que se tem feito no aniversário do Mestre. Nós estamos fazendo um churrasco no aniversário de um cara vegetariano que precisaria estar recebendo outras gamas de presentes. Todo mundo preocupado com listas e dizendo assim: meu Deus do céu, eu não consegui sair para comprar os meus presentes ainda, o dinheiro não vai dar. E ainda liga pedindo cartão de crédito emprestado para fazer conta em 12 vezes pelos infernais sites de compra que prometem que você compre hoje, vai receber até amanhã no fim do dia, para que você possa presentear. E é interessante ver a cara dos nossos meninos, que às vezes ganham tantos presentes variados, que não conseguem avaliar e aquilatar cada um deles. Porque a embalagem só é interessante quando está fechada. Depois que você abre, acaba a magia. Volta à realidade. As pessoas são turbilhonadas por um pensamento que é maquinal, conduz todo mundo a, na noite de Natal, meia-noite, quase ninguém lembrar-se de fazer uma oração. Quantos aqui fazem uma oração na noite de Natal? Sóbrios, sem ter bebido nada, porque não comporta álcool e o Cristo, onde a gente está ali abraçando. Mas Marcelo, então é ruim? Lógico que não. O Natal jamais é ruim. Acho que um pouco indevido o Natal que a maioria das pessoas fazem. Mas o Natal faz algo maravilhoso e esse é o aspecto bom. Afirma-nos os Espíritos que nesta época do ano, em dezembro, o Cristo torna-se mais forte na presença do psiquismo das pessoas. Nós começamos a sentir coisas estranhas nessa época. Nós sentimos uma vontade de ligar e pedir perdão. Nós começamos a sentir uma vontade de procurar pessoas, de estar com pessoas. Ficamos saudosistas, ficamos melancólicos, ficamos chorosos, choramos em tudo que a gente vê. O coração fica pequeno, a gente quer ligar, quer mandar e-mails, quer mandar carta, quer postar o Facebook, aqueles negocinho com a foto da gente, que eu já estou com umas 45 cartões de Natal. Tive que trocar a foto hoje para já sair uma fotinha diferente ali, Ana Lúcia. Então, a gente quer dizer ao outro que algo nos sensibiliza para isso, e então o Natal cumpre sua grande função quando se apresenta para nós nesta época o momento de remissão, de perdão, de dá-lo e recebê-lo. E quando a gente fala das festividades, das compras, dos enfeites, é porque quase sempre eles aparecem e ocultam o sentido prático do perdão, o sentido prático do encontro, o sentido prático de nós nos vermos uns aos outros e deixarmos que Jesus, nesta época, faça na manjedoura do nosso coração o seu renascimento. Que ele volte dentro de nós, que ele surja dentro de nós. Vemos então que nesta época a sensibilização começa a nos atingir de forma imediata. E aí, há pessoas que dizem assim: se eu pudesse, eu dormia no dia 23 de dezembro e só acordava no dia 1º de janeiro. Eu já ouvi isso. Tem gente que vai chegando o fim do ano, entra num processo de angústia, uma coisa esquisita, uma sensação perturbadora. Ele não, mas não é só saudade não, é porque ele vai vendo que a hora de se fazer algo é agora. É como se houvesse um comando energético falando: vai, se reconcilia, se acerta, se renova.
Aí o que acontece? A família faz amigo oculto, não é? Amigo oculto, que a gente é 160 pessoas, não dá para comprar um presente para cada um, então a gente faz um amigo oculto. Aí nós embrulhamos todos os nomezinhos, sacudimos e vamos distribuir amigo oculto. Aí eu tiro meu primo Márcio. Aí eu falo para minha prima Ana Lúcia assim: prima, eu briguei com o Márcio, você sabe, né? Eu tirei ele. Vamos trocar comigo? Sabe por quê, prima? Porque você sabe que a gente está numa dificuldade e vai ficar sem jeito. Você não está entendendo que aquele amigo oculto ele já é uma ação espiritual de refazimento. E as pessoas que não entram em amigo ocultos porque não querem correr o risco de tirar fulano. Aí, não, eu não vou nisso não, porque eu não estou podendo, é uma besteira esse negócio. E a besteira é que, pela lei de Murphy, quem você não quer tirar, sai. Aí você não quer tirar, né, o Zezinho, e o Zezinho sai. Dá aquela angústia. A gente vai para aquela noite da festa com aquele presente que a gente comprou sem graça, deixou para comprar no posto de gasolina, na loja de conveniência, 10 minutos antes, porque fulano não merece, não é? Aí você vai arrasado, levando aquilo, louco para a coisa acabar. É engraçado como muitas celebrações de fim de ano nós vamos com ela como se estivesse indo para a forca. As pessoas vão angustiadas para a forca e elas fazem o que lá? Afundam a cara, porque bêbado tudo é mais fácil de resolver ou piorar, não é? Às vezes a gente é mais... Por isso que toda celebração natalina, quando reúne a família e que a cachaça come solta, ou acaba em choração de bêbado 1h da manhã, né, escorrendo a baba no seu pescoço, dizendo que te ama, com a língua enrolada, e aquela coisa toda ali naquela cachaça cristã, porque é a cachaça da reconciliação, não é? E a gente vai ficando naquele mecanismo todo, porque o ser humano precisa de quê? Bengalas para se reajustar, para se renovar. E aí a gente vai, tira o nomezinho e muda. Adorei. Você, eu gosto porque eu gosto de você. Aí a gente vai e se esquece que o Jesus falava no seu evangelho, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, porque os maias falharam agora, mas em algum momento os chineses vão acertar e a gente vai acabar o planeta. E assim, a gente acredita que as coisas perseguirão para sempre, que nós vamos ter aquele tempo da eternidade para o refazimento. E a coisa está aqui, Maria. Você é um desses casos, né, amor? Então a gente precisa pedir aquele nome. Olha, eu quero tirar no amigo oculto Mariazinha, porque a gente está numa pinimba, porque vai ser a noite do reajuste. E eu vou gastar um dinheiro sério com ela, para ela saber o quanto eu gosto, o quanto eu materializei ali o presente. O Natal tomou desconfigurações tão sérias que as pessoas não celebram mais junto umas das outras familiarmente. É comum passar Natal na casa dos outros. Você deixa a família, fica ali até as 9, fazendo uma 10, uma social, e sai. Passa-se o Natal em boate, em bar. Passa-se olha como é que a gente se apropriou sobremaneira de algo que não é nosso, que não surgiu para o nosso egoísmo, que surge como um ponto de reflexão e transformamos aquilo em algo nosso. Matamos a lembrança do Cristo. Chegamos nas celebrações Papai Noéis, espuminhas de neve, aquelas comidinhas horríveis, secas, sem gosto de nada, e a gente vai aquilo ali e celebra com os amigos. Nosso Natal foi tão bom, esse ano foi aqui em casa, veio todo mundo. Sua família está onde? Aquelas do refazimento, do reajuste, de estarmos juntos, celebrando juntos, pensando juntos. Ah, ficou em algum lugar, não sei, deve estar por aí. E aqui em casa as pessoas espalham, elas saem, quando na verdade é uma celebração cristã que deveria invocar o sentido pleno, o sentido de aproximação uns para com os outros. E outro sentido ainda, o sentido de levar aqueles que não têm nada o momento de ter algo. Natal é dia de estar com desfavorecidos, quer a gente queira ou não.
Porque Jesus, na sua origem, foi um desfavorecido, pé no chão. Nascido, como nós já reafirmamos. E se nós quisermos presentear ao aniversariante com aquilo que efetivamente o agrade, deveremos levar para ele a fraternidade com os nossos e distribuir aos desfavorecidos a lembrança do Cristo. Na sua lista pode ter 4, 5 mil reais de presentes. A maioria deles inúteis. A grande maioria inútil. E a gente não lembrou de dar um pão, um quilo de arroz, um mendigo desse. Infelizmente, temos visto na rua de Cabo Frio. A gente se esqueceu. A gente organizou a roupa nova. Eu acho tão estranho. Roupa nova, sapato novo, para estar ali, se fantasiando de quê? De quê? Vestindo para quê? Mas tudo bem, cada um faz como gosta, é a sua tradição, mas ao espírita cabe, para consolidar a sua fé, invocar sempre a razão. Fé inabalável, nos diz Kardec, só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todos os tempos da humanidade. O espírita efetivo é aquele que invoca a sua razão em todos os tempos. Para que eu estou fazendo isso? É hora de eu fazer isso? É necessário eu fazer isso? É necessário eu exagerar tanto com isso aqui, quando tantos outros que estão aí fora não tem nada? E o aniversariante me pediria hoje que algo, se eu tivesse a fazer, que eu fosse estar com aqueles outros que nada têm e estão aí fora, largados e abandonados, sem nada o que comer, sem nada o que vestir. Quando nós pensamos em Jesus, e infelizmente Roma tentou, se esforçou para aprisionar o Cristo em uma basílica, se esforçou para aprisionar o Cristo e vesti-lo com roupas que ele nunca ostentou. Se esforçou para adornar o Cristo com joias que ele nunca viu. Roma se esforçou para matar o carpinteiro e fazer com que o rei surgisse nas feições romanas, pagãs daquela época. E muitos de nós, por séculos, acreditamos que o Cristo vivia ali, trancado num templo, circunscrito em um lugar. Tanto que ainda hoje entramos numa casa religiosa e dizemos assim, estamos aqui na casa de Jesus. Eu piro quando eu escuto isso. Porque o homem, enquanto viveu nos 3 anos que andou sobre a terra, a sua casa era à beira dos lagos, à beira dos rios, a casa da prostituta, a casa do bandido, do ladrão. E Jesus, quando se foi, se tornou livre do corpo físico, nós prendemos a sua alma numa igreja. E então nós viemos para o centro espírita nas vésperas das festas para estar com o Cristo. E batemos com a porta na cara, porque ele está lá fora, fazendo aquilo que sempre fez enquanto estava vivo, cercado de gente que ninguém queria, curando gente que ninguém curava, dando pão e peixe à multidão que tinha fome. A gente carrega ainda intrínseco na nossa raiz este atavismo de um Jesus que está preso num templo e que está vestido com aquelas vestes que jamais vestiriam um carpinteiro nascido em Belém de Judá há 2000 anos atrás. O Natal está aí e nós já montamos aquela nossa árvore e que vamos, por tradição ritualística, tirar em 6 de janeiro, porque é dia de Reis. Eu fico pensando, gente, mas um espírita tira a árvore em dia de Reis, no dia 6 de janeiro, mas ele não estuda o livro dos espíritos, não. Ele não lê a obra kardeciana, que diz que espírita não tem rito. Não, eu gosto de ter uma árvore em casa, eu acho bonito aquilo enfeita, aquilo é outra coisa. É outra coisa. Mas a gente vai repetindo coisas e não para pensar que aquilo não cabe mais na gente. Porque eu estou livre destes ritos sumários, que não agregam nada na minha vida. E aí a gente começa
a pensar sobre algumas maneiras de fazer algo. Está tudo lá em casa, tudo comprado. A geladeira está cheia e a gente comprou muito vinho, porque nas bodas de Caná, ele transformou a água em vinho. O povo ainda pega nessa, né? E bota lá aquele vinho lá, mas ninguém saiu bêbado. Mas tudo bem, mas a gente pode, porque é aquela coisa, ele fez aquilo nas bodas, então eu vou poder repetir isso em casa. E a gente fechou os olhos para aquilo que está ao nosso lado. E os espíritos, Zoline, ainda ficam dizendo para a gente que o mundo de regeneração está na porta. E não está, para nós não está. Porque regenerado com árvorezinha de Natal em casa, e presépiozinho, e desesperado, arrombando os créditos, para presentear a quem, de qualquer forma, eu não sei que está ali, não está. O mundo melhor é o mundo que liberta, não o mundo que oprime, não o mundo que prende, não o mundo que enseja a negociação de fim de ano. Se você, meu filho, passar direto, mamãe vai te dar tablet, o iPad, modelo 5.0, igual o da menina do Zorra Total ontem, né? Aquele modelo 5.0. Nós negociamos com os nossos filhos o inegociável. E você sai para trabalhar e ele para estudar. Cada um cumpre sua função. Se você precisa negociar com o seu filho para que ele passe de ano, que é a única coisa que ele faz na vida é levantar com preguiça e estudar, há alguma coisa errada aí. Porque ele já está assumindo as rédeas do seu trabalho. Você trabalha e ele escolhe como você gasta. Você trabalha e ele determina como você paga. Aí não, isso é para dar estímulo a ele. Mas eu acho muito engraçado que a maioria de nós não teve esse estímulo. E hoje, pelo menos, nós não incendiávamos mendigo na rua, nem botávamos fogo em índio, como os meninos estimulados fazem. Porque todos eles são de famílias de classe média alta quando assistimos esses feitos na rua. Porque se em casa você negocia, na rua ele negocia também. E se ele não tiver, ele ganha da forma melhor. Nós vamos vendo o final de ano se transformando num processo de negociação e de acerto das contas, igual imposto de renda. Natal com os filhos, fevereiro com a receita, abril com a receita. E a coisa vai tendo que ser pensada. Porque é preciso chegar e dizer assim, olha, por 20 anos a nossa tradição pode ter sido um equívoco. Nós comemoramos algo que não era nosso. Nós celebramos algo que não era nosso. Mas a gente muda isso, mas lógico que muda. Ué, e o livre-arbítrio serve para quê? A gente fala tanto em livre-arbítrio, demora um pouco, a gente vai levar mais 10 anos. Eu, quando vim para o Centro Espírita, levei 3 anos me benzendo em frente à igreja. Passava e benzia. E eu não via. Mas por quê? Porque eu levei 20 anos fazendo isso. E o dia que eu não me benzi, tive a impressão que minha mão ia cair, porque eu estava cometendo um pecado. Eu vou cometer um pecado clássico. E se eu morrer hoje, vou para o inferno porque eu não me benzi. E para tirar o meu escapulário, foi uma coisa, porque eu precisava desmontar algo que estava ali. Mas, Marcelo, isso não faz mal nenhum. Mas se aquilo fica em mim de maneira irracional, eu gosto, eu acho bonito o escapulário, uma joia, é bonito, um adorno, então use. Mas se você deposita naquilo uma fé irracional, aquilo perdeu sua função. Porque o dia que ele não estiver ali, você pira, você enlouquece. Ele quebrou, ele rompeu, tudo que der de errado vai dar por causa daquela ausência. É uma questão energética que nós vamos vendo acontecer. A gente não fala para os nossos companheiros, desmontem as suas árvores, joguem seus enfeites fora, pare de comprar presente. Não. Faça. Se você gosta, se você tem dinheiro, se você pode, faça porque é bonito. Faça porque é bacana. Faça porque te alegra, mas não meta Jesus nisso. Não coloque Jesus nisso. Não compre um bolo e bata parabéns para Jesus na noite de Natal. Quando não é aquilo que o Cristo espera, mas não espera mesmo. Não conheço o Cristo, nunca estive com ele pessoalmente, ele nunca me disse isso. Mas lendo o seu Evangelho,
é possível ver que a prática de vida que ele teve por 33 anos não se coaduna com o que nós fazemos hoje. Então nós estamos vendo uma questão visual, o evangelho inteiro. É interessante nós vermos que não há nenhuma anotação evangélica que diz: e hoje nós paramos os trabalhos para comemorar o nascimento de Jesus e comemos passas, tâmaras, damascos secos, fizemos uma peixada e o pau quebrou, né? Não havia isso, não tinha isso. A gente faz, repete como rito, como prática. Uma ocasião, quando eu vim para a Casa Espírita, eu fiquei procurando a reunião pública do Galo, né? Aquela em que eu ia poder ir para o centro e ficar lá à noite, né? Celebrando com os meus irmãos a data. Aí eu demorei uns 15 anos para poder entender isso e desmontar na minha cabeça essa questão séria, que a gente precisa de um dia para fazer algo, quando na verdade utilizamos isso que é muito mais prático do que entender que eu devo repetir esse algo todos os dias. Alguém nos faz uma gentileza, nós falamos assim: quando é o seu aniversário? Ah, é daqui a 5 meses. Eu vou anotar, porque eu vou te dar um presente no dia do seu aniversário. Que coisa feia. Se te fez agora e você gostou e pode, dê agora. Porque você pode estar indo levar uma rosa no cemitério para ela no dia do aniversário dela, porque ela morreu antes de você poder fazer aquilo que você queria. E a gente vai deixando para depois, mais para frente, para outra hora. Porque naquele dia eu vou te dar, no Natal eu vou te dar, no Natal eu vou comprar aquilo para você. Você pode estar construindo um obsessor, porque se ele morre antes do Natal, ele volta e perturba por aquilo que está ali. Essas construções emocionais que nós fazemos em cima de um dia que não teria nada disso para acontecer se a gente resolvesse lembrar do Mestre, seja o dia que for, 25 de dezembro, 25 de janeiro, 1º de março, 29 de fevereiro, seja o dia que for. Mas já que nós estamos agora, o planeta vibra, as mentes estão unidas, nem todas, né, gente? Porque as mentes árabes não celebram o Natal. As mentes polinésias, e para mim isso era difícil, mas, gente, Natal na Polinésia não tem, eles não são cristãos, tem nada. Os países árabes, nada tem. Mas como podem? Ué, gente, não é porque você acredita que o mundo se rende. Não é porque você crê que o mundo faz. É tão estranho, né? A gente acha que se a gente acredita, todo mundo faz. Que se faz parte da minha vida, fará parte da vida do planeta, porque eu sou o centro do universo. Olha que coisa doida, né? E é difícil imaginar que amanhã os países árabes vão estar vivendo um dia como outro qualquer, que os judeus também farão isso. Ainda que tenham visto Galileu nascer, ainda que tenham visto Jesus chegar, vão estar fazendo sua vida normal, porque o mundo é assim. É uma prática que segue. E nós, espíritas, poderíamos utilizar esta data para invocar reajustes pessoais, reacertos pessoais, nos ajustarmos, porque a sensibilidade com Jesus na nossa mente invoca. E mais ainda, dividir um pouco da nossa segunda parcela do 13º salário com os menos favorecidos e miseráveis que estão aí fora, que estão precisando. Mas não é levar uma pasta de dente, uma escovinha de dente lá naquele asilo, não. É, já que nós vamos fazer uma ceia, vamos dividir também com eles. Vamos partilhar também com aquelas pessoas. A gente alforria a consciência, fazendo pequenos atos. São legais, são bacanas, mas a mente vai pedindo que se expanda e que se vá um pouco mais além. Meus irmãos, é Natal. Jesus está aí, talvez se descabelando, pensando o que essas pessoas estão fazendo e para onde elas estão indo. Onde elas vão chegar? Sabe quando é que o mundo vai acabar? A hora que a indústria precisar de mais energia e não tiver, porque ela tem que produzir. Aí explode. Uma hora vai acabar.
né? Fukushima, a usina japonesa que ano retrasado explodiu seu reator, e que todos nós ficamos assim de longe, mas assim, coitados deles, que problema. Aquilo é culpa nossa, porque o celular que você compra aqui no Brasil é produzido lá. O Japão produz 30 vezes mais energia do que ele precisa para viver. Ele produz 30 vezes mais eletricidade. É para atender a nossa demanda de consumo. Então, quando uma usina explode lá, a culpa é nossa aqui. Porque compramos os tablets, os iPads, os iPhones, os MP4, MP5, os relógios digitais, que aquelas empresas produzem para nos saciar o consumo. Aí fala assim, é um crime ambiental. Gente, tem que ter leis severas para isso. Tinha que ter lei severa para o homem, que compra, consome, gera, sem saber onde descarta. Nós já tivemos nas nossas mãos, a maioria dos que estão aqui, pelo menos uns 6 ou 7 telefones celulares. Eles desaparecem. E, gente, telefone celular não é fluido espiritual. Ele não some, ele deve estar em algum lugar, em um lixão da vida com a sua bateria de lixo tóxica. Ele fala assim, o governo tem que fazer algo. Quem tem que fazer somos nós. De parar, de se render ao neon das lojas. Que nos enche os olhos, a gente baba com aquilo. Porque agora vai sair um telefone celular que sai a foto do plano espiritual, você liga a sua foto, o centro espírita lançar isso agora também. Aí você liga, se conecta no 5G, que o 4G já tem, no 5G vai com além. É direto, você fica assistindo o mundo espiritual todo. Mas aquilo ali é feito para a elite, porque os pobres não podem ter. Olha que coisa boa, só os que ganham acima de 15 mil reais podem comprar. Então, o mundo espiritual circunscreveu-se para os ricos. Não vai acontecer isso nunca, graças a Deus. Então, a gente vai vendo que a nossa desordem para que no mundo haja paz está desmontando mais ainda o planeta. Aquela roupinha chinesa que você pagou R$4, aquilo ali foi construído em cima de meninos que ganham $10 por mês de mão de obra escrava. E a gente compra sem consciência, compra sem razão. A gente não consegue pensar e refletir sobre essas nossas práticas para nos darmos bem. Quantas vidas custam? Aquele produtinho genérico que é vendido naquela loja que você compra, custou a vida, os pulmões explodidos de sílica, que petrificou de um chinês desafortunado lá fora. Mas é barato. Porque a gente acostumou as coisas nascerem em árvores, surgirem, como se aquilo não viesse do sofrimento. Tudo aquilo que sobra em uma mesa, nos dizem os espíritos, falta em outra. Tudo aquilo que sobra no seu armário, falta em outros armários. Tudo aquilo que excede a nossa vida, falta na vida de alguém. E nós estamos entrando num mundo de regeneração e o Natal está aí. É importante repensar a presença do bom pastor nas nossas vidas. Belém de Judá, tu que és a menor, serás o berço da redenção do mundo. Porque nas tuas terras secas, Palestina, como nos diz o profeta Isaías, nascerá o arbusto verde que reverdejará toda a terra. Porque dele virá tudo aquilo que nós esperamos para a nossa vida. E nós, na corrupção vaidosa, de cedermos ao capitalismo selvagem, que deforma o caráter dos nossos filhos, que fecha os nossos olhos para os infortúnios que caminham do nosso lado, esquecemos que o Nazareno não está naquilo. Não está naquilo. Não vive naquilo. Não pulula por aquilo. Ele está onde ninguém está. O bom pastor está onde ninguém está. Quando Paulo e Pedro voltam a Roma, já nos seus dias finais, sabendo que não sairiam vivos de Roma, são logo aprisionados pelos romanos e lá ficam presos
presos aguardando o julgamento. Numa noite, um anjo se materializa em meio à cela, abre a porta e diz: saiam, já estão velhos, saiam daqui, vão-se embora. Paulo fica. Pedro, mais uma vez, fraqueja. Sai por aquela cela e começa a afastar-se de Roma. Começa a afastar-se de Roma, quando na sua frente um homem vem ao seu encontro. E ele vai se aproximando, e quando ele olha, era o Cristo. Ele se curva de joelhos e diz: mestre, onde vais? Pedro, eu vou a Roma terminar aquilo que você não consegue terminar. Vou a Roma fazer o teu trabalho de oferta da tua própria vida, Pedro. Pedro então entende que a vida era esta oferta. Era esta entrega pelas vidas alheias, por minimizar, houvesse o que tivesse de acontecer. Envergonhado, ele levanta-se e diz: não, mestre, vou finalizar a minha obra. E volta a Roma, para pouco tempo depois ele ser crucificado, de cabeça para baixo, por dizer ao seu carrasco: eu não sou digno de morrer a mesma posição que o meu Senhor morreu. E Paulo ter sua cabeça arrancada em nome do Cristo. Os dias de hoje não nos pedem mais, enquanto cristãos e apóstolos que somos, a nossa carne, o nosso braço, o nosso sangue. Mas nem sem precisar oferecer mais isto, nós ainda conseguimos fazer o tão básico, que é olhar para aqueles que estão do nosso lado. Quando o Natal se assenhora de nós, e a nossa mente pode estar um pouco confusa, é o instante de certamente pararmos e pensar um pouco, que ainda há tempo, de hoje até depois da manhã, em buscarmos celebrar, num apêndice desses dias, aquilo que o Cristo certamente sentir-se-ia feliz de estar recebendo de verdade. Não para Ele. Jesus não precisa de nada nosso, nem das nossas preces Ele precisa. Mas certamente se rejubilaria em saber que nós vimos num outro menos afortunado a sua imagem, a sua forma, a sua presença. E aí nós faríamos isso. É hora de lembrarmos de alguém que está enfermo, está doente, irmos visitar. De dizer assim: eu estou com tanta pressa, eu estou precisando lá visitar fulano, mas estou tão envolvido com a ceia. Lembre-se de Marta e de Maria. Enquanto Marta cuidava da casa, cuidava da festa, Maria assistia ao Cristo. E quando esta reclama com o Senhor: Senhor, fala com a minha irmã, porque eu estou fazendo tudo, e ela só observa. O Cristo então lhe fala: filha, em verdade, a tua irmã escolheu a melhor parte, beber daquela fonte. Agora, nesses dias que estamos alvoroçados, temos amigos nossos internados, parentes nossos hospitalizados, e que a gente está se esquecendo de ir lá, porque estamos com a vida muito enrolada. Falta comprar, falta fazer, falta assar, falta temperar. Deixa. Esquece. Vai visitar. Vai estar com aquele teu parente que está lá acamado. E entenda que o sentido fraterno que a data invoca é esta. Nós temos alguém que pode estar em um asilo, em um orfanato, em algum desses lugares. Vai para lá. Fica com ele. Partilha, divide, depois volta e faz tudo. O dia é longo. O dia é longo, dá para nós fazermos tudo. É que a gente não lembra. A gente fala assim: não, depois que passar o alvoroço das festas, eu vou. Aí sabe o que acontece no dia 25? Depois que passou toda aquela angústia pelo amigo oculto que eu tinha que dar, a pessoa não vai. Aí nós falamos: eu tirei fulano, mas ele não pôde vir. No dia seguinte a gente fala assim: ufa, graças a Deus, continuamos com as mesmas falhas, com os mesmos equívocos, porque essas datas vão criando uma pressão emocional em nós para mudança.
Quando chegar depois da manhã, o que não mudou, fica para o ano que vem. Para a gente começar toda aquela angústia natalina, pré-natal novamente. E o tempo vai passando. E a necessidade de reajuste é imediata. O Cristo está próximo de nós. Certamente próximo de todos nós. E invoca-nos as lembranças melhores para esta data. Que nós, de alguma sorte, possamos voltar os nossos olhos para o Senhor. O nascimento do sol vencedor. Lembrar a data do sol vencedor. E junto a ele experimentarmos todas as possibilidades grandes que o Natal nos dá. O Natal nos enseja o renascimento. O Natal pode ser para nós o encontro que Maria de Magdala teve com o Cristo. O Natal pode ser para nós a viagem que Paulo de Tarso fez a Damasco. O Natal, Bebete, pode ser para nós o encontro que Madre Teresa de Calcutá teve com aquele mendigo na rua em Calcutá e que fez mudar a sua vida. O Natal é esta grande possibilidade de encontro redentor, de encontro transformador e de mudança de vida. Não há, em todo o ano, melhor dia, melhor data para nos invocar esse encontro pré-agendado com o Cristo, de reformulação, reformatação, transformação e revisão de conceitos e valores. Pode vir dele um homem novo, pode surgir no aniversário do Mestre um renascimento em nós, em mim, que eu espero que aconteça. Venho tentando isso há muito tempo, no esforço de Hércules. Já consegui algumas coisas, poucas, 4%. Os 96% eu espero ainda em conseguir até antes do mundo acabar, os 4,5 bilhões de anos que o planeta ainda tenha. Nesse esforço de transformação, que Jesus, nosso Senhor, ceie conosco. Se houver ceia, se não houver ceia, o que quer que seja, mas que seja um momento agora que se aproxima de pensar nele com muito vigor, com muito esforço, e tirar daquele grande exemplo o melhor dos exemplos que nós temos para aprendermos a viver. Jesus está aí invocando momento novo, instante novo para o nosso renascimento. E é isso. O aniversário é dele, mas a possibilidade de renascimento é nossa. Que a gente possa utilizá-la e aproveitá-la. Um Natal excelente para todos nós, de muitas mudanças e reformulações. Eu espero que essa instituição ela possa ver, por mais pelo menos um século, este salão funcionando dessa maneira linda que está aí, com todos os nossos outros irmãos que por aqui irão passar. Que Jesus nos guarde e nos abençoe hoje e sempre.